Olá, alunos! Agora voltamos para a gente finalizar a parte sobre os fungos. A gente vinha falando, então, sobre as estruturas que um fungo possui. Uma das estruturas, que é a mais popular delas, que a gente conhece mais no nosso dia a dia, são os cogumelos. O que é um cogumelo? O cogumelo ele é uma parte de um fungo e é chamado de corpo frutífero. Por que um corpo frutífero? Porque ele tem a função de promover a reprodução do fungo. Então a gente olha ali, né, aquele fungo bonitinho, aquele cogumelo bonitinho, e na verdade ali a gente tem a forma de reprodução deles. Então o fungo ele é uma diferenciação do micélio. O micélio se forma numa estrutura diferenciada, cuja função é liberar esporos no ambiente. Agora vejam, acompanhem comigo nessa figura. Nós temos aqui um esquema mostrando como que é um cogumelo. Então nós temos aqui na imagem, ele mostra bem as hifas que estão embaixo da terra ou onde esse cogumelo está aderido. E aí o cogumelo cresce, ele é o corpo de frutificação. E aqui no chapéu do cogumelo, que é a parte mais superior do cogumelo, é onde a gente tem a liberação dos esporos para o meio ambiente. Então, é para isso que serve o cogumelo. E, para a gente finalizar a parte de fungo, como vocês podem ver, a parte de fungo ela é relativamente mais simples do que em relação às bactérias, mas o fungo ele é mais simples para o nosso estudo, até porque ele tem uma menor importância no sentido da saúde pública do que bactérias. Mas o fungo, ele pode causar algumas doenças aí, inclusive algumas de importância estética. Como, por exemplo, a principal delas é a onicomicose. Onicomicose, para quem ainda não conhece esse nome, vai conhecer agora e vai ouvir muito sobre ele, que é a micose de unha. Outra doença que a gente tem de importância estética, causada por fungo, é a micose cutânea, ou a chamada pano branco, popularmente, né? Essa doença do pano branco, ela é causada pelo fungo que a gente já tem na nossa própria pele. Ele está em forma de levedura e daí ele encontra condições e cresce na forma de hifas e causa então a doença. Essas doenças são de importância estética, mas nós temos outras doenças também que são causadas por fungos. Nós podemos ter meningite causada por fungo, nós podemos ter a mucormicose, que é uma doença pulmonar e pode ser também uma doença cerebral causada por fungo. Enfim, nós temos aí diversas doenças fúngicas, mas de importância são poucas. De importância no sentido da estética, mas de importância para a saúde pública, as doenças fúngicas são bem complicadas. Por quê? Porque o tratamento é muito difícil, né? Então doenças fúngicas são difíceis de se tratar. Existem poucas opções no mercado de medicamentos antifúngicos. Tanto isso é verdade que quem aqui já trabalhou com alguém que tem micose de unha, ou às vezes alguém que já teve micose de unha, sabe o quanto demora para se fazer o tratamento. Pode levar meses ou até mesmo anos para fazer o tratamento completo. E as doenças fúngicas que atingem outros órgãos é a mesma coisa. Você tem poucas opções terapêuticas e normalmente demora muito, porque os fungos eles são relativamente resistentes. Então a gente tem que tomar cuidado também com a proliferação fúngica, apesar que não existem muitas doenças fúngicas. Na indústria, então, o fungo ele é muito importante, como a gente já falou. Por quê? Porque com ele a gente obtém alimentos. Às vezes o próprio fungo é o alimento, né? Quando você pede aquela pizza fungo, tem o que ali? Cogumelo, que é o fungo, né? A gente também tem a obtenção de fármacos, como, por exemplo, os antibióticos. Os antibióticos mais antigos foram descobertos através do uso de fungos. Os fungos eles produzem, por exemplo, a penicilina, que é um dos antibióticos mais antigos que a gente tem. Então, aqui a gente termina a parte de fungos. E agora nós vamos falar sobre
um outro ramo que está associado à microbiologia, mas que vale para qualquer área da saúde, que é a epidemiologia. O que é epidemiologia? Quando a gente fala esse nome, a gente já leva um susto, né? Porque o nome é comprido e nome comprido, normalmente, em matéria, em disciplina, causa medo. Mas a gente vai ver que a epidemiologia ela é bem simples. Ela nada mais é que uma estatística das doenças. Na epidemiologia, a gente tem um amplo ramo de estudos. A gente tem, por exemplo, a epidemiologia, a gente vai ver que ela é uma ciência responsável por fazer perguntas de uma doença. Como, por exemplo, aonde teve a doença, quem pegou a doença, quantas vezes no ano essa doença aparece, ou se ela aparece de ano em ano, ou a cada 2, 3 anos, e quantas pessoas morrem dessa doença. Esse conjunto de dados, esse conjunto de perguntas e respostas é o que é estudado pela epidemiologia. Então, significa sobre, demos vem de povo, por isso que a gente fala demografia, né? Que é a fotografia ou a quantidade de pessoas numa região. Logos, que significa estudo. Então, a epidemiologia seria a ciência das epidemiologias ou das epidemias. Então, as doenças, elas têm causas ou etiologia. Etiologia é o nome que a gente dá para a origem de uma doença. Então, a epidemiologia, ela também vai verificar isso. Qual é a causa de uma doença? A doença, ela é genética? Ela é social? É uma doença ambiental? É uma doença microbiológica? Tóxica? Traumática? Da onde está vindo determinada doença? Ou determinado problema de saúde? Porque quando a gente fala em doença, a gente pensa direto na doença infecciosa. Mas nem sempre a doença ela é infecciosa. Ela pode ser uma doença genética, ela pode ser uma doença social. Porque, por exemplo, nós estamos no Brasil, nós podemos falar que a gente vive uma epidemia de assassinatos. Isso é uma epidemiologia, né? Isso é alvo de estudo da epidemiologia também. Por quê? Porque pessoas morrem, pessoas são assassinadas. Então a pergunta é, quantas são? Em quais locais? Né? Quais são as principais pessoas que são essas faixa de idade, por exemplo? A gente não vê quando aparece um dado sobre a violência. A gente vê o quê? Aonde tem mais violência, quais são as pessoas que estão sendo mais assassinadas, entre a idade, cor da pele, que mais? Escolaridade, renda. Isso aí é tudo epidemiologia também, né? Então isso daí também a gente pode dizer que ela é não é necessariamente uma doença, mas é uma epidemia, porque você está tendo muitas mortes. E é uma causa social. Então a epidemiologia ela não foca apenas no microbiológico. Claro que o maior alvo é o microbiológico, porque é aquele aonde a gente tem uma maior intervenção da saúde pública. Mas outros fatores também são alvos de estudo da epidemiologia, como a gente acabou de citar, a violência, ou a gente poderia citar outro exemplo, as mortes pelo trânsito, também são alvos da epidemiologia. Então, a epidemiologia ela é basicamente uma ciência que coleta e analisa dados. Então, o objetivo da epidemiologia qual que é? É reduzir os riscos de saúde em uma população através do conhecimento dessa doença. Certo? Então, como a gente falou, a epidemiologia ela vai fazer o quê? Primeiro as perguntas. Ela vai ser provocada, ela vai perceber que tem uma doença em algum lugar. As pessoas, né, que fazem o estudo epidemiológico, elas vão perceber, opa, tem determinada doença aqui. Vamos fazer o perfil epidemiológico dessa doença. E aí ela vai fazer, o pessoal da epidemiologia vai fazer o quê? Vai ver quem está doente, quantas vezes no ano essa doença aparece, para tentar o quê? O objetivo é descobrir a causa da doença, aonde está o problema que está fazendo a doença proliferar e a partir daí buscar
uma solução. E aí, para isso, você analisa o dado e identifica o problema. Então agora, nós vamos fazer uma pequena pausa e nós vamos continuar então falando sobre a importância da epidemiologia e dos profissionais que estão envolvidos no trabalho epidemiológico.